Olá, queridos irmãos, vamos ler então o texto que está em Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 até os 52. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui a leitura. Bem, vamos dar uma espiadinha no contexto histórico. Se nós olharmos esse texto com um olhar de século XXI, talvez nós estranhemos algumas coisas. A gente precisa entender que família, naquela época, era muito mais que pai e mãe. Porque senão nós podemos pensar que Maria e José que foram irresponsáveis, deixando um menino de 12 anos e saindo de Jerusalém e voltando para casa. Mas era muito comum que tios, primos e parentes mais próximos cuidassem uns dos outros. E vamos imaginar também que essa caravana era muito grande, que este fato era um fato que era necessário ser feito. Eles precisavam ir uma vez ao ano a Jerusalém. E toda a comitiva estava lá e toda a comitiva ia embora. E também, queridos, me chamou muito a atenção quando o texto diz que Jesus foi com eles e ele era-lhes obediente, porque também não podemos pensar que tenha sido uma rebeldia de Jesus. E ele até fala para Maria, ele responde a sua pergunta dizendo: Vocês não sabiam que eu estaria na casa de meu pai? Para ele tinha sido algo tranquilo, algo assim que ele precisava fazer, que ele estava plenamente certo de não estar ferindo nenhum princípio contrário ao de obediência à sua mãe. Ele estava ali, diante dos mestres da lei, ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. E vocês prestaram atenção quando o texto diz que eles ficavam maravilhados com o que Jesus estava falando. Isso me chamou a atenção porque se Jesus era aquele que perguntava, como que a maravilha era vinda da sua fala? Talvez perguntas muito inteligentes, mas com certeza participação também na fala destes mestres, desses doutores da lei, que era o que existia na época, que era o que existia o Velho Testamento e esses rolos e essa leitura das Escrituras, ela estava sendo agora aqui comentada entre eles. Os pais esperavam naturalmente que seu filho retornasse com os parentes para casa.
Jesus não retorna. As pessoas do templo esperavam que o menino ficasse calado, ouvindo os mestres, mas Jesus questiona e responde. Maria guarda um pedido de desculpas do filho, mas Jesus mostra que estava fazendo aquilo que era necessário. No final do Evangelho, do livro de Lucas, nós ainda vemos que há dois discípulos caminhando numa estrada, a estrada que leva a Emaús, onde eles estão angustiados com 3 dias que se passaram desde a morte de Jesus. Jesus os encontra e explica que foi necessário que essas coisas acontecessem. Temos aqui novamente, assim como na narrativa lida aqui de Jesus no templo, o cenário de Jerusalém, com 2 pessoas aflitas, aguardando por 3 dias. Notem que José e Maria procuraram Jesus por 3 dias. Não foi uma procura pequena, com certeza uma procura com desespero, com muita ansiedade de encontrar o filho. Não estamos falando de um caso isolado. No Evangelho, Jesus é aquele que surpreende as expectativas daqueles que estão próximos deles. Jesus não faz, nem diz que Maria e José ou que os dois lá da estrada de Emaús esperavam. Precisamos entender urgentemente que isso também acontecerá na nossa vida, isso também pode acontecer conosco, queridos. Não importa quanto tempo você frequente uma igreja ou o quanto você lê a Bíblia, Jesus sempre estará à nossa frente e as suas respostas poderão nos constranger. Maria ficou constrangida, mas ela guardou aquilo no coração. É tão bom a gente entender Jesus como este que pode superar expectativas, que ele supere a minha e a tua expectativa em relação à vida, em relação às doenças, em relação às dificuldades e às lutas. Amém, queridos? Paz do Senhor.